Recentemente a gente ficou sabendo que a Sony decidiu fechar e acabar completamente com a PlayStation Store, a loja digital do PS3, do PSP e do PS Vita. E por mais que, segundo a Sony, você ainda possa baixar os jogos que você comprou digitalmente ou pelo console, tudo que é jogo que foi lançado de forma exclusivamente digital no PS3 e que você ainda não tiver comprado, não vai poder ser acessado de forma legítima, a não ser pelas próprias pessoas que compraram ou por pirateiros que forem lá e piratear o jogo. E isso por si só já é um problema que parece muito grande, mas é só o sintoma, a pontinha do iceberg de um problema muito maior que a gente tá vivendo na indústria como um todo e que pode acabar apagando a história de boa parte do mundo dos jogos e fazendo com que certos games específicos se percam pra sempre. Você quer entender mais ou menos como é que isso aí funciona e como é que a gente pode prevenir isso aí e algumas soluções que já existem hoje em dia que podem remediar e fazer com que isso não aconteça? Então assiste o vídeo aí até o final. Mas antes de a gente entender direitinho como é que isso aí funciona e como é que a gente pode prevenir que isso aconteça com sistemas que já existem hoje em dia, você precisa dar o like nesse vídeo, apoiar o canal financeiramente aqui, por favor. Eu preciso da sua contribuição para continuar postando esses vídeos. E também, é claro, de compartilhar esse vídeo, comentar e se inscrever no nosso grupo gratuito de notificações aqui do Telegram para saber sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Muito obrigado. Vamos lá. Antigamente, quando você comprava um jogo, você ia até uma loja, dava o dinheiro para um vendedor, pegava a sua mídia física, ia pra casa, colocava no console, jogava e depois que você terminava, você guardava o CD, guardava a capinha e papum, tá lá pra sempre aquele jogo armazenado ali, naquela mídia física. E assim, a não ser que ela seja fisicamente destruída, você nunca vai perder acesso àquele jogo. Mas com o tempo, a mídia digital passou a tomar mais força. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque aumentou a praticidade, em muitos casos diminuíram os preços e até economiza espaço. E assim, a mídia digital caiu tanto no gosto da galera que hoje em dia existem até consoles de nova geração que vêm sem leitor de mídia física. E essa é uma tendência que não só acontece no mundo dos games, como acontece também no cinema, nas músicas, e em tudo que é mídia do entretenimento. Eu sei que você não parou de ouvir música, mas muito provavelmente faz aí pelo menos uns bons 5, 10 anos que você não compra um CD. Eu sei que você não parou de assistir filme, mas muito provavelmente aquela coleção de DVDs que você comprou em promoção das lojas americanas tá pegando poeira. Você muito provavelmente nunca comprou um Blu-ray na sua vida, e a maior parte dos filmes que você assistiu foi via Netflix ou porque, sei lá, você alugou digitalmente em algum serviço. E bom, com filmes e música isso tem funcionado muito bem, mas com jogos a história é outra. Isso porque, bom, existem jogos, inclusive jogos menores, que foram lançados somente em formato digital, por exemplo, para PS Vita, e que podem acabar sendo perdidos se ninguém lembrar de baixar o jogo e de armazenar. E no caso dos filmes, a gente tem, por exemplo, arquivos brutos da edição de clássicos que são mantidos por diversos anos. Mas a gente tem casos no mundo dos jogos de diversos jogos antigos que nem a empresa que fez o jogo tinha os arquivos originais. A própria Nintendo, por exemplo, quando foi vender os jogos delas no Virtual Console e quando foi lançar certos jogos clássicos no NES Mini, usou muito provavelmente arquivos pirateados que os próprios fãs tinham copiado das fitas que eles tinham disponibilizado na internet. Ou seja, muito provavelmente a Nintendo não tinha os arquivos originais dos seus próprios jogos clássicos. E tem muito jogo que está sendo preservado por aí por conta de fã pirateiro. Isso não é só uma mera especulação tirada do nada. Na verdade, existem certos arquivos e certo conteúdo que você acha dentro de ROMs, que são copiadas de cartuchos originais, que mudam de fita para fita e de backup para backup. Ou seja, se você pega a sua fita do Mario World e copia ela para o seu PC, o conteúdo copiado vai ser um pouquinho diferente da que eu copiar porventura no meu computador. E no caso da Nintendo, descobriram que as ROMs que eles tinham copiado no Virtual Console eram basicamente idênticas a algumas ROMs piratas que eram encontradas na internet. E não é só a Nintendo. Você vê, por exemplo, o remaster dos Kingdom Hearts, que saiu recentemente para PS3 e PS4, demorou para sair e teve partes do jogo que foram refeitas do zero, porque a Square não tinha os arquivos originais do jogo guardado. Aconteceu coisa parecida com o remaster da trilogia Ninja Gaiden também, que tá para sair agora pro Xbox. E bom, isso é muito preocupante, porque no caso, por exemplo, da PlayStation Store, você até pode baixar certos jogos e deixar eles armazenados ali no seu PS3 e executá-los. E boa parte desses jogos estão disponíveis também no Xbox, que tem um sistema de retrocompatibilidade, ou seja, existem jogos que você comprou na live lá no 360 e que você pode baixar hoje diretamente no seu Series X e jogar, mas ainda assim, se o ecossistema da Microsoft tiver algum problema, todos os jogos que estão dependendo dele para serem preservados podem
podem ser apagados. E isso é um negócio que a gente pode sofrer não só nos consoles, mas até mesmo nos PCs. Por quê? Porque existe atualmente um negócio chamado DRM, que é uma forma de autenticar a legitimidade do seu jogo, de saber se o seu jogo que você comprou é uma cópia válida e original. Antigamente, quando você comprava um jogo digital e ia instalar ele no seu computador, por exemplo, para validar a cópia, você digitava um número de serial. Mas esse sistema tinha muitas formas de ser burlado e as pessoas conseguiam piratear os jogos muito fácil usando isso aí. Então, com o tempo, se desenvolveu um método de autenticação digital. E esse é um método utilizado, inclusive, nos consoles hoje em dia, no qual você compra um jogo que tem sim uma chave única de ativação, mas essa chave única não é validada dentro do jogo internamente. Ela é validada com o servidor. Ou seja, você compra o jogo, instala ele no seu computador e quando você executa, o jogo se conecta ao servidor da empresa, ou o servidor, por exemplo, da Steam, o servidor da Live, o servidor de onde você comprou o jogo, para validar se aquela cópia é uma cópia válida ou não. E existem diversos sistemas de segurança de DRM que são muito difíceis de ser quebrados, como por exemplo o Denuvo. Isso por um lado é bom, porque restringe a pirataria, mas por um lado é ruim, porque, bom, faz com que se você baixar o seu jogo e por algum motivo os servidores da Steam, ou da Live, ou da PSN forem pro caralho por mais de um mês, faz com que você não consiga acessar o jogo que você comprou e que tá armazenado no seu computador. Olha que insanidade. Então daqui a 20 anos, 30, 40 anos, se a Steam falir e for pro caralho, toda aquela biblioteca de 500 jogos que você tem comprada pode ir para o caralho junto. Por mais que eles prometam manter a sua licença para sempre, se os servidores da loja forem desligados, por mais que você tenha seus jogos baixados, você não vai poder acessá-los de maneira legítima, sem recorrer a um crack, sem recorrer a alguma coisa desse tipo. Do mesmo jeito que os donos de jogos de Play 3 podem perder boa parte da sua biblioteca porque a PlayStation Store fechou. E ao mesmo tempo que esse problema existe e que as pessoas podem perder acesso aos seus jogos, existem muitos jogos indies que não são lançados em mídia física e que são lançados somente em mídia digital e que só estão disponíveis nessas lojas. E bom, se a própria Nintendo, a própria Square, o próprio pessoal que desenvolveu o Ninja Gaiden não tem mantido muito bem os arquivos originais dos seus jogos guardados, imagina o desenvolvedor indie. Imagina o tanto de jogo pequeno da hora que pode se perder por aí, por conta desse sistema. E agora imagina que essas mesmas empresas, que muitas vezes não mantêm os seus próprios jogos seguros, vão lá e condenam os pirateiros, que muitas vezes são os únicos que estão preservando historicamente esses jogos, que estão mantendo eles vivos. Olha que maluquice. A gente tem aqui uma situação na qual o avanço tecnológico, o prevalecimento da mídia digital e os sistemas de segurança que permitem que a indústria sobreviva e com que a pirataria não tome em conta, podem, ao mesmo tempo que fazem essas coisas, acabarem matando alguns jogos a longo prazo e apagando a história dos videogames. Então assim, a minha recomendação é, se você quer preservar os seus jogos, se você quer garantir que você vai ter acesso aos jogos que você comprou daqui a 20, 30, 40 anos, dê preferência por comprar mídia física. E se você não puder comprar mídia física, dê preferência a serviços sem DRM, que não tenha essa autenticação feita com o servidor. Você fala, uai, mas existem esses serviços? Sim, existem. Existe, por exemplo, uma loja chamada GOG, que é a loja do pessoal da CD Projekt Red, que é uma loja de jogos no PC, estilo a Steam, no qual você pode comprar os jogos que estão disponíveis lá. Lá tem Cyberpunk, lá tem Witcher, tem os jogos da CD Projekt, tem vários jogos indie e tem vários jogos antigos. Lá você compra os seus jogos, você baixa eles no seu computador e eles são seus para sempre. Se o servidor da GOG fechar, você vai poder continuar executando aqueles jogos sem validação nenhuma com o servidor, porque eles não têm DRM. Você pode baixar esses seus jogos, gravar eles num CD, num HD externo, ir lá pra Malásia, ligar eles e instalar num outro computador e ele vai continuar rodando, sem você precisar validar com servidor nenhum, sem precisar dar satisfação pra ninguém. Por quê? Você comprou o jogo, ele é seu e você o executa onde você quiser, da forma que você quiser, quando você quiser. E a única forma de você perder esse jogo é se você mesmo excluir. Ou seja, você comprou uma vez, ele é seu pra sempre. Diferente dos jogos que você compra digitalmente nessas empresas que vendem jogos que têm autenticação via DRM. Além disso, é claro, existem algumas empresas, como a Red Candle, que tiveram seus jogos censurados por motivos puramente políticos, não conseguem colocar eles para vender em nenhuma plataforma, porque essas plataformas têm medo de serem proibidas e sofrerem retaliações pelos países que estão os proibindo, e bom, a saída que eles encontraram foi vender o jogo no próprio site deles. E essa também é uma alternativa viável caso você queira ajudar os desenvolvedores que você gosta. Comprar o jogo diretamente deles, nos sites deles, quando eles oferecerem essas alternativas. E eu falo isso não só porque, eu não quero perder os meus joguinhos, mas porque a preservação da história é uma coisa importante. Porque, olhando agora, pode só parecer uma coisa boba. É um nerdão preocupado em poder jogar a velharia daqui a 20 anos. Mas não é só isso.
Acontece que, por exemplo, hoje em dia, que querendo ou não, jogos são produtos culturais, como qualquer outro produto cultural. E entender os jogos que uma sociedade joga pode ser muito importante, te dar insights e ajudar a entender a própria sociedade que está jogando. Por exemplo, a gente consegue entender muita coisa sobre sociedades primitivas pelas pinturas rupestres que eles deixaram. A gente entende muitas coisas sobre a sociedade portuguesa antiga pelos registros históricos escritos que eles deixaram e por obras e produções culturais, como os Lusíadas, por exemplo, que falam muito sobre o início da cultura brasileira e sobre a cultura portuguesa. Quando jogos como GTA fazem um puta de um sucesso, a gente entende muito sobre a nossa própria sociedade. Por quê? Porque GTA é um jogo que faz uma crítica ao sonho americano, que nos permite extravasar, a fazer um monte de coisa absurda, etc, etc, etc. Então o fato das críticas que existem no GTA fazerem sentido e conversarem com as pessoas é uma expressão do que a nossa sociedade pensa em relação ao que está sendo expresso ali naquele jogo. Então preservar historicamente os jogos é preservar um pedaço da história da humanidade. E essa preservação histórica está sendo ameaçada não pelo mero progresso tecnológico, mas pela conveniência. Porque as pessoas não querem ter o, entre aspas, trabalho de guardar uma mídia física. Porque as empresas não querem correr o risco de sofrer com pirataria e metem DRM em todos os jogos. Existe aqui um conflito entre o interesse comercial, a comodidade e a preservação histórica. E assim, eu vou ser realista, eu não acho que DRM vai morrer, eu tenho certeza que a mídia física vai parar cada vez mais de existir. E o que a gente pode fazer para prevenir que a história seja apagada é apoiar no PC serviços sem DRM como a GOG, quando a gente puder. Ou seja, se você puder comprar um jogo na GOG ao invés de comprar na Steam, compra. O que a gente pode fazer é comprar jogos em mídia física quando a gente puder, apoiar pessoas que compram mídia física e fazem backup e upam na internet, e não necessariamente apoiar a pirataria, mas apoiar que as pessoas possam fazer esses backups, que elas possam guardar essas coisas para si, e recriminar empresas como a Nintendo que perseguem fãs, que fazem fangames, que fazem backups dos seus jogos, ao mesmo tempo que dependem dos fãs para continuar revendendo jogos em serviços como Virtual Console e em produtos como NES Mini. Enfim, esse foi um vídeo mais curto, mais simples, sem roteiro, que eu fiz de memória, de cabeça mesmo, pra gente prestar um pouco mais de atenção nesse lance da preservação e história dos videogames, que é uma coisa que é muito pouco falada, e que veio à tona agora essa oportunidade de falar sobre isso com o fechamento da PlayStation Store do PS3, do Vita e do PSP. Ao mesmo tempo que a gente apoia e exige das empresas esforços de desenvolvimento de retrocompatibilidade, como o que a Microsoft está fazendo e o que a Sony está fazendo também. Até porque, assim, a solução da Microsoft não é perfeita, mas é melhor do que nada. Então, assim, a gente tem que exigir isso das empresas, a gente tem que apoiar financeiramente quando isso acontece, e a gente tem que defender quando uma empresa como a Nintendo injustamente toma ação contra os fãs que só estão ajudando a preservar a história dela. Até porque eu até entendo você querer punir a pirataria de um jogo que acabou de lançar, mas fazer o que a Nintendo faz e bater em quem tá baixando ROM de joguinho de 50 anos atrás, epa, isso aí já é um pouco mais discutível, não é não? Enfim, deixa aqui a sua opinião sobre isso, o que você acha dessa história toda, vamos conversar, você tem outras soluções pra esse problema? Você acha que esse lance da pirataria da Nintendo é mais preto no branco, que pirateiro tem que se fuder mesmo, e etc? Enfim, me diz aqui o que vocês acham, o que vocês estão fazendo pra preservar a história dos videogames, se vocês têm coleção de jogos físicos, se vocês não têm, e vamos movimentar o debate, porque isso precisa ser discutido. Valeu? Muito obrigado. Não se esqueça de apoiar financeiramente o nosso canal, de rezar um Pai Nosso aqui pro tio, de comprar suas mídias físicas e de se inscrever e fazer aquelas coisas que o youtuber sempre pede pra fazer. Beleza? Falou. Até mais, pessoal. Muito obrigado.